pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Rocha de História e eu tô aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a formação dos Estados modernos, com destaque para o aspecto político, o absolutismo monárquico, que nada mais é do que a concentração de poderes nas mãos de um monarca. Mas antes disso, eu quero pedir que você deixe o seu like no vídeo, curta, se inscreva, compartilha. Vamos conhecer melhor essa história que é super interessante? Vamos lá? Bom, primeiro eu quero conversar com vocês sobre a melhor maneira da gente estudar a história da Idade Moderna. Como a gente não tem um único país, então é impossível que a gente faça uma história na sequência, né? Um fato depois do outro e dê uma sequência cronológica a tudo isso. Então, a gente divide isso em estruturas, em períodos estruturais. Por exemplo, deixa eu explicar melhor para vocês. Como que funcionava na Idade Média a política? O poder, tinha um rei forte, tinha um estado bem organizado, com idioma, com fronteiras? Não é mesmo? O poder era descentralizado. Então, agora, a transição para a Idade Moderna é o absolutismo. É uma centralização de poder tão forte que vai se tornar até mesmo absoluta. Como é que era a economia na Idade Média? Era uma economia de exportação? Era uma economia fabril? Como é que funcionava tudo isso? Vocês lembram que não é mesmo? Era o feudalismo, que é um regime autossuficiente, em que se produz tudo que é necessário para dentro do próprio feudo mesmo. Então, com esse rompimento de Idade Média para a Idade Moderna, a gente vai ter um mercantilismo, que é a produção para o mercado. Como é que era a explicação para tudo que acontecia na Idade Média? Era a ciência, era através da razão, da ciência? Não. A explicação era teocêntrica. Tudo era porque Deus quis. Tudo que acontecesse porque foi da vontade de Deus. E agora, na Idade Moderna, como é que isso funciona? Com o renascimento cultural, as explicações vão se dar pela ciência, pela razão, pelo raciocínio. E a Igreja Católica? Como que era essa igreja na Idade Média? Ela era forte ou era uma igreja fraca? Era muito forte, não é mesmo? A Igreja Católica na Idade Média, ela regulava vários aspectos da vida e era, pode-se dizer, a instituição mais poderosa da época, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E aí como é que vai dar a quebra desse poder da Igreja Católica? Com a Reforma Protestante, que é o surgimento de umas outras religiões cristãs, mas que não são católicas. Então, veja bem, quando eu te falar hoje sobre absolutismo, em uma próxima aula sobre mercantilismo, depois sobre renascimento cultural e depois sobre reforma protestante, eu não estou falando que aconteceu uma coisa depois da outra. Na verdade, é tudo ao mesmo tempo, tá? E que aconteceu ali por volta do século XVI, século XVII. Então, para resumir, quando a gente falar de absolutismo, a gente fala de uma transição política, mercantilismo é uma transição econômica, o renascimento cultural é uma transição cultural e a reforma protestante uma transição religiosa. Hoje a gente fala de absolutismo monárquico, que é uma transição política. Esse poder, essa forma de governo que se instalou na Europa no início do século XVI, aí, mais ou menos, em alguns países tornou-se mesmo absoluta. A gente vai ver o contexto histórico do final da Idade Média. O que estava acontecendo na Europa para que esse rei, que antes não tinha poder, ele até existia, mas ele não habitava em nada ali na Europa. O que estava acontecendo para que ele conseguisse alcançar esse poder? O fato é que na Idade Média estava uma tragédia. Era peste negra, que dizimou aí um terço da população da europeia. Era fome em níveis alarmantes, revoltas camponeses muito difíceis de controlar, guerras, e aí como a Guerra de 100 Anos, que desestruturou muitos países. E os reis vão ressurgir aí como única possibilidade de reerguer, de reunificar e de acalmar toda essa situação. Para esse rei conseguir chegar ao poder, é claro que ele precisou fazer acordos com as principais classes sociais da época. O primeiro acordo feito foi com o clero, com a Igreja Católica, os membros do rei.
Então o rei é como se ele chega ali para o clero e diz, olha, vocês estão vendo aí que as pessoas estão perdendo a confiança na igreja, estão perdendo a credibilidade, estão deixando de acreditar na igreja como seu guia, como seu alento, acontecem muitas mortes. Então o rei propõe o seguinte, vem cá, igreja, eu sustento vocês, eu mantenho o privilégio de vocês, vocês continuarão sem pagar impostos, mas em troca eu preciso que vocês ajudem a legitimar o meu poder, a dizer para as pessoas que eu estou no poder porque fui escolhido, eu rei, eu fui escolhido de Deus, eu estou aqui representando o poder de Deus, então eu não devo ser questionado, eu não devo ser desacreditado em nenhum momento. Então esse vai ser o acordo. Aqui na imagem a gente tem o Luís XIV, aí o Rei Sol, símbolo máximo e supremo aí do que foi o absolutismo francês, e uma representação aí do clero, da parte religiosa, do que representava aí a Igreja Católica Apostólica Romana. Um outro acordo que o rei teve que fazer foi com a nobreza. Vou mostrar aqui para vocês. A nobreza, ela era quem governava, né, na Idade Média, porque cada feudo ele tinha as suas próprias regras, tinha as suas próprias leis, tinha o seu próprio exército particular. Então esse poder descentralizado ele estava nas mãos da nobreza. A nobreza ela possuía muitas terras e aí o rei fez um acordo que dizia o seguinte: eu protejo vocês, eu mantenho também o privilégio de vocês, vocês também não precisam pagar mais impostos, como também nunca pagaram mesmo, não é? E em troca, a nobreza ela vai precisar dar para esse rei o fim desse cercamento dos feudos, o fim desse poder descentralizado. Ela vai derrubar as muralhas e não perder as suas terras, mas entregar o poder para o rei, se submeter a esse rei. A classe social que esse rei que estava aí em ascensão, ele mais precisava era a burguesia. Lembrem-se que ele prometeu dinheiro, vida de luxo, não pagamento de impostos aí para a nobreza, para o clero. Mas de onde que ele ia tirar esse dinheiro? E aí ele precisava desse acordo com a burguesia. Pediu através de empréstimos, através de pagamento de impostos, para essa classe social que estava ressurgindo aí, que tinha meio que desaparecido na Idade Média, ele precisava desse acordo. E aí, em troca, o que ele oferecia? Ele ofereceu proteção das estradas. E aí, gente, a burguesia, quando ela retorna às suas atividades, ela viaja por estradas muito perigosas, muito instáveis, com muitos assaltos. Então, ela precisa, nesse momento, dessa ajuda do rei, dessa organização que parte do rei. Dessa proteção nas estradas, dessa unificação das moedas, dos pesos, das medidas, porque em cada lugar que o burguês ia vender era uma moeda diferente, era um modelo de peso diferente, então isso ajudou muito a burguesia. É claro que a burguesia nesse momento é super interessante. Lá na frente, mas só daqui a uns 300 anos, não vai ser mais interessante, a burguesia vai se rebelar, mas nesse momento não. Esse acordo foi fechado, o rei precisa do dinheiro da burguesia e a burguesia precisa da organização, do poder do rei. E esse Estado Nacional moderno que está se formando aí nesse momento, estamos falando do século XVI, ele tem algumas características que fazem com que o Estado Nacional se torne um Estado Nacional. Eu sei, esse termo parece meio técnico, mas o Estado Nacional nada mais é do que um país, uma nação. Então, quais são essas principais características que um país precisa para que ele seja considerado, pois, um país? Mesmo idioma, e aí é claro que existem países com mais de um idioma oficial, mas a maioria tinha aí um único idioma oficial, precisa ter a mesma cultura, o mesmo estilo de vida, as mesmas vestimentas, as mesmas tradições. Precisa ter uma constituição, essa é muito importante, porque o país ele tem que ter as leis bem claras do que é permitido, do que não é permitido. Uma bandeira, que é a cara do país, é a representação aí, ela é usada para unir muitas vezes, para dar identidade para esses povos. Um exército nacional para defesa ou para o ataque, mas com certeza para manutenção desse poder do rei. Vai precisar união de pesos e medidas. E lembra que era o que a burguesia mais precisava nesse momento?
grande centralização de poder. Um país ele precisa de um governante que mande em tudo, que consiga organizar de forma uniforme um país, de um corpo de funcionários públicos, das pessoas que vão ajudar. Apesar desse rei, ele em alguns momentos ele se torna absolutista, ele tem sim um corpo de funcionários que vai ajudar a funcionar o país, que vai ajudar a organizar e a executar os trabalhos que são definidos por esse rei. Gente, eu quero que vocês pensem aqui uma coisa comigo. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui onde a gente vive hoje, será que a gente gostaria de ter um governo absolutista? Será que seria interessante? Eu acredito que a maioria responderia que não é interessante, que não é bom dar todo o poder para uma única pessoa governar. Mas me diz uma coisa, o que esses homens da nascente época moderna, o que eles precisavam, o que eles pensavam? Sabe o que eles viam atrás do período deles? Eles viam a Idade Média, que não tinha lei, que não tinha fronteira, que não tinha exército, que a regra era tiro, porrada e bomba. Então, para essa época, o absolutismo, ele era sim uma evolução. A gente criticar isso com os nossos olhos de hoje é cometer anacronismo, que é analisar uma coisa que ficou lá no passado com a cabeça que a gente tem hoje, com os pensamentos que a gente tem hoje, tá? Para os cientistas políticos da época moderna, o absolutismo representou um grande avanço. E a gente tem alguns que podemos chamar de teóricos do absolutismo. Eu vou citar aqui para vocês 3 principais, que são pensadores que escreveram obras para defender, usando ali os seus argumentos muito bem fundamentados, para defender esse poder. Por que esse rei tinha o direito a ter esse poder? O primeiro deles é o Nicolau Maquiavel. O Maquiavel, ele era um cientista político que morava na Itália e trabalhava para a família dos Medici. A Itália, nesse momento, ela não é um país, ela não é um Estado nacional unificado. Inclusive, ela vai demorar bastante para se tornar. E aí o sonho do Maquiavel era ver um príncipe Médici ser o rei de tudo, ser o grande centralizador do poder, centralizar ali essa região da Itália. Ele vai escrever uma obra chamada O Príncipe, e nela ele vai dizer que o rei tem várias maneiras de conseguir o poder. Por exemplo, você pode conseguir o poder pelo acordo com o clero, você pode conseguir o poder usando as armas, você pode comprar apoio, você pode conseguir até mesmo pelo seu carisma, pelo seu jeito de persuadir. O problema é que para o Maquiavel, tanto faz. A maneira que você vai usar para conseguir chegar ao poder, não tem problema. Então, se você diz, Maquiavel, eu consegui chegar ao poder através de acordos, ele, legal, ótimo, beleza. Maquiavel, para conseguir o poder, eu vou ter que exterminar muitas pessoas, mulheres, crianças. E aí o Maquiavel vai dizer, legal. Esse é o que pesa no Maquiavel, né? E aí vem aquela famosa frase dele, os fins justificam os meios. Não importa o que você tenha que fazer, desde que você consiga o que você quer. Que no caso específico do Maquiavel, ele queria que o príncipe da família Médici chegasse e conseguisse manter o poder, um poder ali absoluto, unificar a Itália, como eu falei para vocês. Uma outra frase bem famosa do Maquiavel é que o soberano ele não deve se prender a conceitos morais. Então, o poder, para ser alcançado, ele está acima da moral, está acima da ética, ele não vai se prender a isso, ele acha que vale tudo, que tudo importa e é suficiente para que você consiga o poder. E também ele vai dizer que é melhor ser temido do que ser amado. Maquiavel, ele cita no seu livro O Príncipe que é muito interessante que o príncipe seja amado, sim, pelo seu povo, mas se ele tiver que escolher, é melhor que ele seja temido, porque o amor, ele é uma coisa muito frágil na relação de poder. Você pode desobedecer, você pode amar e não obedecer, mas pelo medo, pelo que você tem medo, você vai obedecer. Então, o Nicolau Maquiavel, ele achava que era necessário, de vez em quando, o rei mandar cortar a mão do ladrão, cortar a cabeça do assassino em praça pública, para que as pessoas entendessem que o rei tem poder, que o rei é quem manda ali, e as consequências de fazer o que não estava previsto ali em lei.
Mostro aqui para vocês, essa é uma das capas do livro do Nicolau Maquiavel, é um clássico, traduzido no mundo todo, muito lido, que se chama O Príncipe. Um outro pensador é o Thomas Hobbes, e mostro aqui para vocês. O Thomas Hobbes, ele era um filósofo inglês e escreveu uma obra chamada O Leviatã. O que ele dizia nisso? Ele dizia que o homem, ele por si só, ele é o caos. O homem se mata, o homem se rouba, o homem se maltrata. Então, ele precisaria de um rei forte que conseguisse manter a paz, manter a ordem. Ele propõe o que a gente chama de o contrato social. Seria um contrato de proteção, onde o rei estaria protegendo o seu povo e, em troca, o povo deve obediência, não deve questionar esse rei, não deve se indignar por nada que ele venha a fazer. É por isso que o Thomas Hobbes ele diz que o homem é o lobo do homem. Né? Essa é a capa do livro O Leviatã, Thomas Hobbes. E o nosso último pensador é um bispo da Igreja Católica Romana, o Jacques Bossuet. O Jacques Bossuet, ele dizia que você pode não respeitar alguém, mesmo você amando, e que o medo você também consegue enfrentar, dependendo da situação. Teria uma coisa que ninguém poderia ir contra, era a vontade de Deus. O Jacques Bossuet, ele vai dizer que o rei, ele é um enviado de Deus, que Deus escolheu esse rei para ele estar na terra, governar aquele povo. Então, como que você vai questionar alguém que é enviado de Deus? É como se você estivesse questionando o próprio Deus. Tá? Essa é a teoria da origem divina dos reis, defendida pelo filósofo e bispo inglês, o Jacques Bossuet. Então, Jacques Bossuet, na sua obra A Política segundo as Sagradas Escrituras, que é tirada da Bíblia, né, que são as Sagradas Escrituras para a Igreja Católica, ele vai dizer que o poder do rei é um poder de origem divina, a origem divina dos reis. Para a gente resumir o que foi falado hoje sobre essa formação desse Estado moderno, sobre o poder centralizado nas mãos de uma única pessoa que vai desencadear um absolutismo, um absolutismo monárquico, a gente resume assim. O absolutismo ele é o poder centralizado nas mãos de um monarca. Os monarcas eles tinham autonomia para interferir, inclusive, nos assuntos religiosos. O monarca instituía as leis, ele tomava as decisões e esse poder era hereditário. Quando o rei morria, quem herdava o poder era o seu filho primogênito, tá? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. É um grande prazer para mim estar aqui, poder falar um pouco para vocês de história, que é uma coisa que eu amo de paixão. Peço que você se inscreva no nosso canal, nos ajude aí a crescer, a continuar produzindo os nossos vídeos. Deixe seu like, deixe um comentário com sugestões e até a próxima!